Vamos falar do Santos, que bateu o São Bento 2-0 e escapou de qualquer problema de rebaixamento, do fantasma do rebaixamento, que o pessoal tava torcendo contra porque o Santos caísse. Olha, não foi brincadeira. Desde quinta-feira, quando perdeu pro Palmeiras, na transmissão, pô, Everaldo Marques, meu padrinho de casamento, Everaldo. Parecia que o Santos precisava ganhar e ter resultados, uma combinação de resultados para o Santos conseguir escapar. E na verdade o Santos precisava só de empatar na Vila Belmiro contra o adversário São Bento, que não venceu uma partida fora de casa e fez um gol fora de casa. E o São Bento precisava vencer. Mas a gente ouvia tanto na quinta-feira, a partir de quinta, que parecia que o Santos precisava vencer, rezar, torcer contra os outros e ainda ficar esperando para ver se ia escapar do rebaixamento. Uma torcida contra, incrível, nunca vi isso. Por isso que eu falo às vezes assim, hoje também na transmissão, observando a transmissão, também o Sport TV transmitindo, o Paulo Vinícius Coelho só dando os números negativos contra o Santos. E os números positivos? O Santos muito mais venceu o São Bento, ele só lembrou, toda hora lembrava do jogo de 2018, que perdeu pro São Bento, que tava o Marcelo Cordeiro, tava lá, o Fábio Bahia também estava, legal. E os positivos? E a goleada do Santos na Vila, e o fato que só falaram no segundo tempo do São Bento ter feito um gol fora de casa só, e não venceu fora de casa nesse Paulistão inteiro, continuou não vencendo, perdeu 2-0. Então, assim, é uma torcida, assim, o pessoal confunde, porque o Santista brinca, o Santos, time grande não cai, que o Santos não caiu de divisão ainda na sua história, e aí o pessoal confunde o lado torcedor de times que já caíram e fica torcendo contra o Santos, pro Santos cair, para que esse torcedor não brinque mais sobre esse assunto. Gente, tem que usar menos a emoção e mais a razão. Vamos analisar. O jogo era na Vila Belmiro, o PVC disse assim, o Santos está nervoso. Não estava nervoso o Santos. O Santos jogava pelo empate. O empate era do Santos. Quem tinha que sair pro jogo, quem tinha que estar mais nervoso era o São Bento, que tinha que ganhar fora de casa, que não tinha vencido até então no Paulistão e não venceu. Não conseguiu vencer. Então, o coração, às vezes, tem que ter calma, não torce contra. Seja inteligente, o importante é o Santos estar na primeira divisão. Nenhum time grande é ruim para o nosso meio um time grande cair. Torcer contra o time grande, não pode fazer isso. Assim, fica aquela torcida, só os números contra o Santos. Eu não vi na transmissão falar em números positivos a favor do Santos. E olha que o Santos não fez nada no Paulista, fez uma péssima campanha. Mas na história, no confronto, vamos usar os números positivos também. Fale os números negativos. Fale que perdeu do São Bento em 2018, mas fale que em 2020 ganhou do São Bento, na Vila, né? Fale que mais 30 jogos envolvendo os dois clubes, o Santos, a maioria das vezes, venceu. Na Vila Belmiro, então, perdeu 4 vezes, na história. Então, menos, né? O pessoal muito torcendo contra para que o Santos caísse mesmo. Nunca vi isso. Mas não caiu. Não caiu, como eu disse. Eu falei ontem na Rádio Craque Neto que não ia cair e ainda disse que ia ser 2-0. Acertei. Foi um chute. Chutei 2-0 e foi 2-0. Mas falei que não ia cair porque não ia. Era só olhar o time do São Bento e o time do Santos. O Santos, só quando já estava 2-0, teve bola na trave do São Bento. No primeiro tempo não aconteceu nada. O João Paulo foi um mero espectador do jogo. Então, eu acho que precisa ser menos emoção e mais razão. Vamos observar o que vai acontecendo. Não pode ficar torcendo contra, que às vezes não dá, viu? Às vezes não dá certo, no andamento não acontece. Então, dito isso, que incomodou bastante, não só por ser santista, mas porque eu sempre tentei pautar meu trabalho para ser imparcial. Não colocar a emoção, sempre colocar a razão no meu trabalho. E eu percebi que tinha de gente torcendo para que o Santos caísse. É brincadeira, nunca vi isso. Olha, e olha que eu sempre trabalhei no meio, sempre soube que o Santos é um patinho feio, o Santos é o último boletim a entrar no ar, o Santos, não vamos transmitir o Santos que não dá audiência. Isso eu cansei de ouvir, gente. Cansei de ouvir. Mas agora, o que torceram contra mesmo, mas torceram muito para que o Santos caísse e o Santos não caiu. Tirando isso, não apaga o que o Santos fez no Paulista. Não apaga. Isso é fruto das últimas administrações do Santos. Agora o Santos está pagando pelas más administrações. E a nova gestão já tem uma certa culpa. Ele colocou Ariel Hollande e disse, olha, pode testar no Paulista. Ele começou a testar, começou a improvisar demais. Aí o que aconteceu? O Santos fez uma má campanha e chegou para a última rodada tendo que empatar em casa para escapar do rebaixamento. Então, assim, o Santos correu um risco desnecessário. Ariel Hollande já foi embora, contrataram quem? Fernando Diniz. Eu não gostaria de ver o Fernando Diniz no Santos. Eu acho que ele já teve experiências importantes no Fluminense, no Atlético Paranaense
E no São Paulo, ele não deu certo em nenhum dos três. Ah, no São Paulo brigou pelo título. Brigou, mas perdeu o título. Tinha 7 pontos na frente. Então, assim, pelo momento do Santos, eu acho que o Santos deveria até pensar na solução caseira, o Marcelo Fernandes, por que não? Já tá lá mesmo, já conhece o Santos, tem o Serginho Chulapa lá ajudando. Agora, o Fernando Diniz, não vejo nesse momento um técnico ideal para o Santos. Mas é o que tem, é o que vai treinar o Santos. Na terça contra o Boca, mais um desafio para o Santos. Não é fácil o Santos ganhar do time argentino, não é mais o Boca de sempre, mas é o Boca Juniors. É a camisa, é a tradição do Boca Juniors. O Santos tem que vencer para se manter vivo aí, para lutar por uma vaga na Libertadores. Mas, como eu disse, o Santos não ia cair e o Santos não caiu.